E estamos aqui com duas pessoas incríveis para nós batermos um papo maravilhoso. Estamos com Dani Sabino, que é nutricionista e criadora do curso Desinflamação. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada, Arthur. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Eu sou fã de vocês. Eu conheci a Brasil Paralelo por vocês, né? Acompanhando Conversa Paralelo, vendo absolutamente tudo. E aí me puxou pra ver o resto. Eu falei, meu Deus. Olha, que legal. Não sabia disso. Marketing, tomou nota disso. Fique claro pro setor de marketing, não, Arthur? Conheceu através do Conversa Paralela. Exatamente, que bacana. E estamos aqui também com Patrícia Lara, minha xará, nutricionista, especialista em bioquímica celular. Bem-vinda, querida. Obrigada, Lara. Obrigada, Arthur. Somos fã mesmo, né? Super fã do programa, acho super necessário. Os bate-papos são encantadores. É uma emoção estar aqui com vocês para falar de nutrição e muito mais. E não vai ser diferente hoje, né? Porque hoje nós vamos falar de nutrição, mas não só nutrição do corpo, nutrição da mente também. Sobre bem-estar e como obter isso pela boca, então, né? pessoal de casa, vocês que já começaram aqui assistindo, a gente já viu que a pauta aqui vai ser muito interessante. Não deixa de curtir, tá? Não deixa de compartilhar. Espalha pra galera, porque isso ajuda também o nosso trabalho aqui. E não deixa também de assinar Brasil Paralelo, né, Lara? Sim, por favor. Então, meninas, vamos começar aqui, né? Eu queria perguntar, porque assim, a ideia, acho que básica, quando a pessoa pensa em nutrição, nutricionista, acho que muita gente pensa, tem uma pessoa que tá acima do peso, e ela busca, às vezes, um nutricionista para emagrecer. Nutrição é sobre emagrecimento? Vai muito além. E eu acho que eu posso puxar essa pergunta, aproveitar e contar como que Paty entrou na minha vida. Porque acontece o seguinte, quando eu entrei na nutrição, né, eu entrei na faculdade, eu já tinha essa visão, Arthur, de que, poxa, é muito mais. Mas eu comecei a fazer um estágio com uma querida, uma gracinha, me deu a oportunidade de estar ali vendo a prática da clínica, mas eu via que não era isso. Era dieta calculada, sabe, certinha ali, e com coisinha de pacotinho, e não olhava para o corpo direito, e não olhava para os sintomas direito, e aquilo foi me dando uma... Eu fiquei pensando, será que sou eu que tô errada? Fica parecendo uma regra de bolo ali, né? É exatamente essa nutrição que você falou. É só do emagrecimento. Porque é uma nutrição da estética. Como se a nutrição tivesse a ver com a estética. E a nutrição é pegar a química do alimento e fazer ela funcionar bem dentro da sua química celular. E cada organismo é diferente, então cada um tem um equilíbrio químico diferente. E é muito menos sobre o alimento e muito mais sobre o corpo, né, a nutrição, mas no sentido de funcionamento. O que colocar aqui dentro para funcionar bem, mas para isso você tem que saber ler os sinais. Exato. E aí, quando eu conheci depois a Paty, na verdade, eu saí desse estágio. E aí, eu já tinha ouvido falar da clínica que a Patrícia trabalhava, não conhecia a Patrícia. Mas aí eu conhecia, era o Vinhal, né? Que é um triatleta. E aí eu falei, Vinhal, deixa eu conhecer aquilo ali. Porque eu vi a galera fazendo estágio lá e tudo. E aí ele me apresentou pra Paty. E no primeiro dia que eu vi essa mulher trabalhar, eu falei, é isso que eu tava procurando. É isso. Eu lembro que ela olhava, ela tava... era um homem, né? O primeiro paciente, eu ao lado dela. E só pelos exames, ela falou, como é que tá, hein? Você tá acordando umas 3 horas da manhã, né? Só no exame. Só no exame. E ele... Como assim, você tá me lendo? Você tá me uma... lendo. Porque é isso que é a bioquímica que a Paty falou. A bioquímica é a capacidade de você entender o funcionamento do corpo e já saber no que aquilo ali vai ensejar na clínica. Sabe? E aí, foi aí, a partir daí, que eu apaixonei com a nutrição. Eu falei, aquilo que eu imaginava que era além, né, Arthur, da mera estética, do mero emagrecimento, dos 2, 3 quilinhos, aquilo existe. Existe a nutrição para funcionalidade mental, para o bem-estar, para felicidade, para alegria, né, para gana de vida. Existe essa nutrição. Pois é, inclusive a Patrícia falou que ela fez aquela intervenção falando que para que se alcance isso, é preciso que se ouçam
os sinais, né? Que se preste atenção ao próprio corpo. Como que é isso de ouvir os sinais do próprio corpo, assim? Eu acho que a Dani explicou e foi muito prazeroso a gente estudar juntas, né? Porque a gente sempre aprende juntas. É uma rasgação de seda para nós duas, é uma paixão. coisa impressionante. É paixão, porque quando você quer ensinar e você encontra alguém que tem gana de aprender, aí é o encontro perfeito, né? Então, assim, foi maravilhoso. Mas o que acontecia, que a gente via muito? A nutrição em si, ela era um tratamento mais colocado dentro da área da endocrinologia médica. Então, você tem 1000 calorias, sua necessidade calórica era X, você está consumindo ou menos X ou mais X, ou 2X. Então, vamos calcular isso direito, como se fosse uma matemática. Só que esse corpo é biológico. Isso aqui é uma máquina biológica. Então, ela tem certos modos de funcionamento, certos processos de função, o horário, isso interfere, o período, até a forma como você está impactando com a sua realidade no momento em que você está vivendo. Amanhã já é outra coisa. Então, saber entender o que o corpo diz a cada momento é que era muito importante. Acho que o Dani soube transformar isso no curso de desinflamação muito bem, que eu falei, foi muito necessário esse processo de desinflamação, porque muitas pessoas chegavam até nós com dores ou com queixas que elas não sabiam nomear. E não sabiam responder as nossas perguntas. Por exemplo, se você chegar para mim hoje, Lara, e falar assim, Dani, eu tô cansada. Eu vou te falar, tá, mas como que é esse cansaço? Que horas ele acontece? Ele é mental? Ele é físico? Ele passa em dado momento do dia? Ele melhora depois da cafeína? A pessoa não sabe porque ela não se observou. Não se observou. Melhora depois que você come? Não. Como que é esse cansaço? Me explica. Então, ela própria dificulta o seu tratamento porque ela não sabe como que o corpo dela se comunica com ela. Entendi. E é igual um relacionamento, né? É necessário comunicação. Qualquer tipo de relacionamento é necessário comunicação para ele conseguir ser bem-sucedido. Então, se você anda com seu corpo todos os dias e não faz ideia do que ele te diz, ou até mesmo não ensina, né, Paty? Que a gente estava falando sobre isso mais cedo. A gente estava falando sobre como que o nosso corpo, vamos supor, preciso de magnésio. Você vai começar a ter vontade de uma couve. Porém, se você nunca deu, quando você era mais novo, você consumia fontes de magnésio, ou seja, você consumia couve, você começa a ficar com aquilo que a gente chama de fome oculta. Que eu tenho fome de alguma coisa e eu não sei o que é. Você nunca educou o seu corpo pra mostrar, olha, ali tem, tá? Ali tem. E aí você fica com aquela fome oculta. Mas o seu corpo, meio que no subconsciente, ele já pede isso? Pede. Ele compreende, à medida que você vai... A ausência de uma substância. A ausência de um composto, de uma substância, de uma vitamina, até mesmo de um hormônio. Você sabe, por exemplo, quando você sente o músculo muito mais fraco depois de um treinamento, que aquela coisa que deveria reestruturar a sua musculatura após o treino não está aparecendo para trabalhar. Normalmente, essas coisas são hormônios. E para fabricar esses hormônios, o corpo precisa de peças. E essas peças são os nutrientes. São os nutrientes. Que você tem que ingerir. Então, você está gastando mais, ele vai te pedir mais aquilo. Isso antigamente era muito conhecido, não sei. No interior, a gente vê muito isso. A criança está comendo tijolo, está comendo terra. Isso, grávida. Isso. Grávida que quer comer tijolo. A grávida, a gestação é um evento imunológico. Então, por exemplo... você lembra de uma paciente sua, Paty? Ela me marcou muito, ela corria na época, acho que... não quero falar o nome aqui. Não. Enfim. Melhor não. Mas eu lembro dela falar que ela, na gestação, tava com muita vontade de tomar Coca-Cola e comer amendoim. Você lembra disso? Ai, que delícia. Mas e ela essa tava vontade com eu também tenho hipotiroidismo. Pelo menos é tijolo, né? Será que eu tenho... Pedindo sódio. O organismo tava pedindo pelo sódio, né? Então, o corpo é muito, muito inteligente. Quando você sabe ouvir e quando você sabe também guiar ele para ele te falar também, te passar a mensagem certa. São várias as questões. A hora que você colocou aqui o drink, a gente já não tem como, né? A gente já pensa, você tá precisando relaxar um pouco. Veio de um processo onde o corpo estava um pouco mais tenso. A semana tá agitada, né? Mal começou. Mesmo assim, a gente sabe, na verdade, a gente não vai para determinadas escolhas de forma aleatória. Sim. O organismo, ele tenta nos conduzir para uma
realidade mais saudável, para uma busca de algo mais saudável, desde que ele conheça o que é saudável. Isso. Quando você não oferta desde o início aquilo que é saudável, ele vai te dar pistas. Nesse caso que a Dani tá falando, então você me conte mais. O que mais que você tá com vontade de comer? Que hora que você tá com vontade de comer? Porque tô isso vai sentindo meio encabulado aqui, porque só eu botei o drink, entendeu? Não, eu vou colocar. Aí já tô sendo julgado, não vou nem tomar o café. Porque, a gente nunca julga, Arthur. A gente só observa porque a gente acha muito lindo. A gente vai... É uma paixão. É uma orquestra. Isso. A gente vai vendo as coisas funcionando. Eu falei assim, que bom, ele vai relaxar.